Eu estava assistindo agora o Fantástico à noite, fazia muito tempo que eu não assistia, e eu fiquei simplesmente estarrecido com a disfarçatez, com a manipulação que estão fazendo no jornalismo da Globo. Eu não tinha ideia de que tinha chegado a este ponto. E vou dizer para vocês por que disso. Eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul e eu atuo em matéria, por exemplo, de demarcação indígena há 20 anos e especialmente nos últimos 10, 12 anos com muita profundidade. E assim, ó, casualmente agora eu tenho envolvimento político, mas eu sou procurador de profissão. A política é alguma coisa que eu faço para prestar serviço a mais para a comunidade. Eu sempre sou e vou ser procurador. E vou dizer para vocês assim, ó, o que eu descobri nos processos de demarcação foram coisas assim horrorosas, crimes, manipulações, roubos, assassinatos, formação de milícia, o que vocês imaginarem. Quem tiver curiosidade, olhe o relatório da CPI da FUNAI do INCA, que eu assessorei, ajudei a fazer, viajei o país todo para ver. Aí quando eu enxergo a Globo fazendo uma matéria manipulada, violando toda a honestidade passível, eu fico pasmo de ver. Tá? Vou começar a dar alguns detalhes assim para vocês verem o grau que chega. Eu assisti a reunião, uma parte da reunião ministerial ali do Bolsonaro, e numa dessas partes, o ministro Abraham Weintraub diz o seguinte, ele diz, eu odeio a expressão povos indígenas. E ele completa, para mim, povo é o povo brasileiro, não existe povos indígenas. O que a Globo botou no Fantástico? Só ele dizendo, eu odeio povos indígenas. Isto é de uma grosseria, de uma sem-vergonhice, de uma canalice inominável, inominável. Você sabe onde é que surgiu a ideia de povos indígenas? Isso surgiu num congresso do Partido Comunista em 1930 e poucos lá que houve. E a discussão era se deveria aqui no Brasil estabelecer os indígenas como povos e criar, como na União Soviética, uma união entre povos coordenada por um governo central. Esta é a ideia do Partido Comunista. Isto é fato, é documento. Então essa ideia de chamar os indígenas de povos e uni-los num sistema em que eles têm autonomia, mas estão vinculados ao governo central, isto é ideia comunista. Não há nenhuma ofensa nisso, é uma ideia comunista que eles tiveram lá em 1900. Primeira reunião foi em 1919, depois em 1936, se não me engano, uma data assim. Então esta idiotice, esta imbecilidade de chamar as aldeias indígenas, as comunidades indígenas de povos indígenas, ela guarda um aspecto ideológico muito profundo. E você chamar de povos indígenas é sim um posicionamento ideológico que eu também não concordo. Não é, são brasileiros. E são brasileiros pelo seguinte, porque eles têm direitos como brasileiros que lhes são negados por essas mesmas pessoas. Direitos à vida, direitos à dignidade, direitos a terem autonomia, direito a terem todos os serviços públicos, como segurança pública, por exemplo, que eles não têm. Eu não sei se você sabe que numa aldeia indígena, uma pessoa, só por ser indígena, ela pode ser presa pelo cacique. Porque o cacique ou perseguiu pessoalmente, ou porque não gostou de alguma coisa, ou porque quer tomar uma área que aquela pessoa tem para arrendar. Esta é a realidade nua e crua. Essas pessoas podem ser presas autoritariamente sem ter o direito básico que todo brasileiro tem de não ser preso sem uma ordem judicial, sem cometer algum crime em flagrante delito. Então, assim,
Quando esses caras falam em povos indígenas, eles estão negando o direito às pessoas indígenas de terem os mesmos direitos dos brasileiros. É uma estultice, é uma barbaridade o que eles estão falando. Então, assim, ó, a desonestidade da Globo é uma coisa assim que chegou num limite que não tem mais explicação nem sustentação. Eu só posso crer que chegou nesse ponto porque está sustentada financeiramente pela China, que fez um acordo através de uma estatal chinesa que colocou dinheiro na Globo e colocou dinheiro na Bandeirantes. Aliás, queria chamar a atenção para o governo que isso deveria ser proibido. Nenhuma estatal estrangeira poderia vir e comprar empresas brasileiras. Porque se nós estamos caminhando no sentido de fazer uma privatização, de ter menos interferência do Estado na economia, de fazer uma economia mais ágil, mais viva, que dê mais emprego, que gere mais renda, não é possível que nós façamos privatizações e coloquemos estatais estrangeiras de dono das nossas coisas, como, por exemplo, no sistema elétrico, onde a CPFL, que é estatal chinesa, está comprando meio mundo. E aí vai sustentar e vai manipular politicamente a seu favor. É claro que para essa gente comunista não interessa um governo de direita, não interessa liberalismo, não interessa economia de mercado. O grande objetivo do governo chinês, do Xi Jinping, que ele já declarou, é acabar com o modelo ocidental. Veja a guerra que está havendo agora entre a China continental e Hong Kong. Então, gente, o que nós estamos falando aqui é num âmbito gigantesco em que a Globo está usando a sua manipulação, está usando o jornalismo, que é uma concessão pública, para atacar o governo e atacar o modelo ocidental. Vocês vejam bem o espaço que eles deram nessa reportagem do Fantástico para o Instituto Socioambiental, para o Conselho Indigenista Missionário. Quem é essa gente? Essa gente são as ONGs que recebiam bilhões de entidades estrangeiras para fazer militância para demarcação indiscriminada. Nós apuramos, e essa questão do Fundo Amazônia, fui eu que descobri lá, quando a gente estava fazendo investigação na CPI, por um acaso. Eu estava lá olhando os dados das movimentações financeiras dessas ONGs e achei lá Fundo Amazônia. Eu disse, que Fundo Amazônia? O que é isso? Aí fui escrafunchar um pouco e descobri que o Fundo Amazônia era um fundo do BNDES, criado pelo governo Lula para receber dinheiro estrangeiro, para fazer militância. Essas ONGs, do dinheiro que elas recebem, elas gastam 70% só para fazer militância, elas não fazem nada de objetivo, a não ser estimular mais demarcação e mais demarcação, mais demarcação.